tá ao vivo. Hoje é o dia da live de quem? Do Davi. Do Davi Zico. Ei, Davi, pode começar. Nossa, Conta aí qual que é da sua live. Hoje é um dia muito especial pra nós, né? Porque o Davi escolheu ter a sua própria live. E a gente começou fazendo isso pensando nisso. Então, quando você vê que ele não só quer escutar, como quer participar, é um motivo de muito orgulho, né, para nós pais. Tudo começou por você. Vocês, né? A Dorminhoca também. O Ale não aguentou. Pode falar, Davi. Essa live vai ser de sábado às 7 horas, 7h30, às 8 e vai ser só do Novo Testamento. Porque daí, tipo, com o Novo Testamento é mais fácil de ler e de entender. Só que também eu já vou aprendendo coisa do Antigo Testamento. Vai aprendendo novo, porque você está aprendendo no Antigo e vai complementando com o Novo, né? O que faz agora? Abertura. Com você. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia. Que hoje seja um dia legal aqui na live e que você abençoe minha família e quem precisa de ajuda e que amanhã seja um dia legal. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que faz agora? Leitura. Aí. Pode falar mais alto. Começa aqui, ó. 1, Espera aí. 2. Os antepassados de Jesus Cristo. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judas e seus irmãos. Judas gerou Perez e Zerá. Nossa, hoje tem muito nome pra você. Cuja mãe foi Tomar. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naazon. Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja a mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jesse. Jesse gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva nas Úrias. Salmão gerou Roboão. Roboão gerou Quer uma água? Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jeorão. Jeorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim. O que significa isso? Isso aqui. É pra você pegar essa referência. E seus irmãos nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do auxílio da Babilônia, exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel.
Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel. Não é difícil não. Gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que chama de Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, na Babilônia, e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. O nascimento de Jesus. Foi assim que nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem de Jesus e justo, e pois resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-lo com uma separação pública. Enquanto ela estava pensando nisso, ele estava pensando nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de perceber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio de profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho, e chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Muito bem. Quer falar, amor? Que desafio, né, de Maria, porque naquela época, na verdade, a mulher que cometesse adultério seria apedrejada, né? Então, desafio pro José e pra Maria, né? Ela por aceitar o que foi proposto de Deus na vida dela, e ele também, um anjo apareceu pra... Se ele não acreditasse, né? E ela, mesmo sabendo de toda a dificuldade que ela enfrentaria, porque ela simplesmente se dispôs a cumprir, né, a vontade de Deus, sem pensar nas consequências, né, e confiando mesmo. Então, o que eu tiro de lição disso para a nossa vida, né? Que nem sempre seguir vai ser fácil. A gente vai ter grandes desafios, né? Mas o importante é sempre confiar que Deus vai estar ali para nos guardar, para nos proteger e para permitir que a promessa se cumpra, né? Tanto na nossa vida como na vida das pessoas. A única coisa é que a gente precisa estar disponível, né? De coração aberto para que seja feita a vontade dele. Legal.
Davi, a mamãe faz uma coisa que eu acho muito legal. Ela se coloca na história, ela fica pensando na história, como que seria com ela. E essa é uma das formas, uma das melhores formas para se gravar uma história. É você, se você pegar um papel e ficar lendo sua frase, você vai decorar, aí você abriu a porta, fechou, é igual acontece em prova, né? Normalmente você vai lá e fica lendo as frases até decorar. Decorou, acabou a prova ou aconteceu alguma coisa, caiu sua borracha no chão, você esquece tudo, ela dá um lapso, né? Então, quando você se coloca na história, é uma forma muito mais condizente de gravar isso. Então, a mamãe sempre faz isso, ela fica se colocando na história. Bom, ela faz isso na vida, né? Ela fica colocando-se no lugar dos outros. Ela tem empatia. E aí eu fiquei pensando, bom, esse é o primeiro livro, né, do Novo Testamento. As pessoas que prestam atenção no que você está mexendo. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. A Bíblia tem quantos livros, você sabe? Não. 60 aí? 4? 66. O Novo Testamento tem quantos livros? O Testamento? 27? Caraca, moleque! Como você decorou isso, Eu não velho? decorei, eu chutei. Nossa! Vamos jogar uma coisa aí. Jogar nada. E é o primeiro livro, né? E é interessante que o Novo Testamento ele fala da vida de Jesus, né? E Mateus, principalmente, ele já começa falando da vida de Jesus. Mas o primeiro capítulo fala do quê? Da genealogia, né? De todos os antepassados de Jesus ali, os principais, né? Aquele que Mateus quis mostrar. E aí você fica pensando assim, caramba, quem que veio antes de mim? Quem você conhece seu pai e sua mãe? Quem que é mais velho do que o pai e a mãe da família? Você lembra? Da família? A avó. A avó, quem mais? O avô? A avó e o avô, qual os nomes deles, né? Não o avô, o tataravô, o bisavô, daí você não sabe o nome. Tá bom. O que eu conheço de mais velho é... Espera, a vó Regiane. Não, vó Regiane não. Vó Regiane, sim, ela fez parte. Abraão já tinha morrido quando Jesus veio. Tá falando da história. Vó Regiane, o namorado da vó Regiane. Marido. Meu pai. É o pai. Qual que é o nome dele? Não sei. Não sabe, beleza. Vai lá. A mãe. Aham. A avó. Mãe, quem mãe? Qual o nome? A minha mãe, né? Daniela. Mãe? Não. A mãe, deixa eu pensar mais quem. O tio Luciano. O vô Luciano. Viu? Tio, não conecta. Eu acho que é a tia Carla também. Tia Carla. Tio Luciano é o tio Lu, que é meu irmão. Não é isso? Tá, Tio Luciano. Que inclusive tá na live aí, tá? E o vô Ó, Luciano. Tio Luciano tá aí, o vô Luciano vai assistir depois. Quem mais? Deixa eu pensar. Tá aqui em casa. Deixa de pensar, não é pra dar resposta. Quem mais? Que você lembra? Pronto, acabou? Minha tatara, até que eu acho que ela se chama Maria. Não, Que a aquela. gente foi visitar lá. A avó Não, do Rio Grande do Sul. é Bisa. Ah, tá, Bisa A Maria. Bisa Maria, isso mesmo. Legal. Isso. Esse que você lembra, né? Olha que interessante, né? Eu quis fazer esse exercício com ele mesmo para me colocar na história lá. Por que está sendo citado isso na Bíblia? Ele lembrou das pessoas que ele teve mais intimidade, né? Que foram mais próximas dele. E é por isso que a Bíblia cita mais na frente ainda o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que foram muito fortes, né? Depois foi muito forte, teve muita intimidade com Deus, os primeiros lá. Foi a promessa, foi a aliança, mas foi muito forte. Tanto é que depois tem vários nomes que a gente nem... Tem nomes ali que eu pensei assim, mas quem foi esse depois? Você nem sabe o que foi, que é a mesma coisa que ele falou assim, o vô, qual o nome do vô? Não sei, não teve intimidade. Não tem intimidade, não vai ficar gravado, não tem jeito. Né? O nome do meu pai era Antônio Carlos, mas ele não teve intimidade com meu filho e não gravou. Então ele gravou aqui a avó Mara, a avó Regiane, a bisavó Maria, né?
o tio Lu, lembrou do vô, porque é o mesmo nome ali, vô, Luciano, né? Que não vê muito, mas pelo menos de ouvir falar, de ficar martelando, ele vai tendo intimidade, vai ficando na imaginação. Quando não tem intimidade, você vira só um nome, né? Talvez vai ser um nome, porque ali se ele citasse o filho de Isaac, o filho, você nem ia saber quem é, né? A gente não ia lembrar do nome. De toda a lista, eu lembrei ali de Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Aí você vai lembrando de alguns outros ali, mas os mais fortes foram esses, que tiveram muita intimidade com Cristo, muita. E aí depois que vem da linhagem, né? Então Davi vem da linhagem lá de Abraão, Isaac, Jacó. Bom, todo mundo vem da linhagem, né? Abraão vem de lá e a gente também foi filho vem da descendência, né? De Abraão, Isaac, Jacó. Aí tem o rei Davi, filho de como é que você chamou? Jessé. Filho de Jessé. E até chegar a Cristo. Então faz toda essa genealogia, né? É importante a gente entender isso, porque eu fiquei pensando na hora que eu estava lendo hoje, antes da gente começar, quem que eu lembrava? E eu lembrava das pessoas que eu tinha mais intimidade. A mesma coisa aconteceu com meu filho. Então é importante a gente refletir sobre isso, que a gente não tiver intimidade, muita intimidade com os nossos netos, com os nossos bisnetos, a gente não vai passar de um tio, avô, bisavô, tataravô, que não lembra o nome, que não teve intimidade. É profundo isso, né, amor? É uma palavra muito profunda. Aí, bom, você quer ir complementando com alguma coisa? Quer falar, Davi? O pai vai falando, você pode me parar, senão eu vou falando. O troço aqui, quando eu comecei a ler, que é o antepassado de Jesus Cristo, tem a live do meu pai, que a gente ainda nem leu muitos antepassados assim. A gente só leu o Abraão gerou Isaac. Daí, depois vai ter Jacó, Juda, Perez e Zerá. E isso, a gente, como eu falei no início da live, a gente vai conhecendo mais sobre o Antigo Testamento, lendo o Novo Testamento. Daí, aqui eu fui reconhecendo os nomes do que vai ter no Antigo Testamento. Nossa, que interessante isso que você está falando, Davi. Por quê? Porque eu já ouvi pessoas falarem assim, eu já li a Bíblia 13 vezes. Eu falei de ponta a ponta? Não, o Novo Testamento, que é o que importa. E a todo momento, isso é inclusive dito na Bíblia, o Novo Testamento ele vem para reafirmar, para confirmar o Velho Testamento. Então, se você leu 13 vezes o Novo Testamento, você não leu a Bíblia inteira, né? Você não leu a Bíblia, você leu 13 vezes o Novo Testamento. Porque o Velho ele veio para confirmar. Olha só, a gente está lendo Gênesis. Pode falar. Eu acho que meu pai ele fez a live porque, como o Novo Testamento está confirmando o Antigo Testamento, daí vamos fingir, uma pessoa leu 7 vezes e falou, eu já li a Bíblia toda. Só que daí a pessoa, você pode ter certeza que ela não lê a Bíblia toda, porque se o Novo Testamento é só para confirmar, e daí você vai lá e pergunta para alguém o que aconteceu para Abraão gerar Isaac. Exatamente. Nossa, que irado isso que você falou, hein? Como que você vai saber quem que é Abraão, Isaac e Jacó se você não leu o Velho Testamento, o Antigo Testamento? Lá conta a história toda de Abraão, né? De Isaac, o que aconteceu com outro filho que não é citado aí. Não vai saber se não leu o Antigo, é isso, né, Davi? Ô, Davi, você tá demais, hein, velho? Essa primeira live. O Luiz escreveu aqui, Davi, a família por parte da sua mãe fica fácil, metade se chama Luciano. Essa é boa. Só chutar, quem que era o bisavô Luciano? E o tataravô Luciano. A metade você vai acertar. Tio Luciano. Outra coisa que eu achei muito interessante, o Antigo Testamento, ele nos mostra no que a gente já leu, né? Como a gente também não leu a Bíblia inteira, a gente leu fragmentos, a gente está fazendo isso em forma de live, né? Lendo toda ela, a gente nota que no Antigo Testamento as alianças eram com homens, né? Então Deus fez aliança com Abraão e que respingou em Jacó e que respingou em Isaac, respingou em Jacó e por aí vai, né? Respingou em Davi por causa da aliança que ele fez com Abraão, né? Então, e aqui na vinda de Jesus,
a gente vai ver que a aliança não é mais feita com um ou com o outro, ela é feita com todos nós, né? A aliança de Jesus, ele derramou o sangue por todos nós, não é mais com a Daniela ou com o Diego, é com todo mundo que tiver, né, dentro da... Até porque a Daniela no velho ia ser uma paredeira só. Quem deu a luz a esses homens importantes foi uma mulher, mas tudo bem. É verdade. Tem tempo. 7h50. Vamos lá. E outra coisa que me chamou muita atenção é que Mateus era um dos 12 discípulos que Jesus chamou, né? E ele era um cobrador de impostos. É que hoje a gente não se lembra mais disso, mas eu fiquei pensando, se a gente fizer uma analogia com hoje, era como se Jesus chamasse um político, né? Que político a gente já fala assim, isso aí é político, é todo corrupto. É como se ele tivesse chamado um político para ser um dos discípulos dele, um dos 12 escolhidos. Imagine hoje, se fosse hoje, Jesus fosse lá e chamasse um... Gilmar Mendes. Você vai ser processado, olha. Gilmar Mendes não, seu primo, pronto. Vamos consertar esse negócio. O primo nosso que é envolvido em política. Então isso causa muita ira, né? Muita raiva nas pessoas, né? Inclusive na gente, se fosse hoje, que é muito fácil a gente ler lá e falar não se colocar no contexto, mas se a gente se colocar na história e pensasse hoje, imagine Jesus voltou, eu vou convidar mais uns aqui para continuar a pregação, coisa que não vai acontecer, né? A história é outra que vai contar depois. Mas se fosse hoje, essa parte seria chamando um político, né? Ali não disse se era corrupto ou não, mas era o mesmo conceito que a gente tem de político hoje, as pessoas tinham naquela época. Agora você imagine os cristãos, como que era, como ele diz lá, os escribas e os fariseus ficaram doidos quando ele chamou, né? E aí tem bem uma frase que ele cita no Novo Testamento, que Jesus cita, que ele fala que ele não veio para os justos, né? Em resposta aos escribas e os fariseus, né? Os religiosos, quem escrevia as leis, enfim. Ele fala que ele vem pelos pecadores, né? E que se arrependem, né? Não só pelos pecadores, que às vezes a pessoa tá, vamos dizer assim, num caminho diferente do de Jesus e não se arrepende disso, né? Não quer se arrepender, quer continuar tendo a vida que tem. Aí ele vai tentar até o último segundo, mas se a pessoa não quer, o que ela vai fazer? Não tem o que fazer, né? É o tal do livre-arbítrio. Então se colocar na história, isso é uma parte muito interessante da Bíblia. A gente sempre tentar ler a Bíblia. Eu só fiz isso desde a live passada, quando a Dani se colocou. Eu falei assim, a Dani falou que ia fazer a live, ia tomar a frente de alguns dias. Aí ela fez desse jeito, porque eu ia lá, estudava e tal, lia e fazia alguma analogia. Mas ela se colocou, quando ela se colocou na história, me deu um choque. Eu falei, nossa, não é que essa é a melhor parte mesmo de entender isso? De se colocar na história e tentar entender isso como se eu tivesse naquela época, eu também ia ter muita raiva, igual os fariseus lá tiveram, de ter um político, eu também ia ter, né, ia questionar. O Diego, na verdade, ele não ia sobreviver muito naquela época. Depende, se Deus fizesse uma aliança comigo naquela época, tava ferrado, ia vencer todos. Pedrão. Então o mais importante, gente, é a gente tentar ler a Bíblia e se colocar dentro dela. Porque se colocando nela, você vai ter a sua forma de interpretar, mas é uma forma verdadeira, né? Você não é mesmo, eu ia me sentir assim, que uma coisa é julgar, né? Quando a gente lê por ler e tenta fazer uma interpretação, a gente julga, esses fariseus, Mas se a gente se colocar no lugar disso, fizer uma analogia com os dias de hoje, a gente vai ver que possivelmente a gente teria uma atitude muito próxima, muito parecida com isso, né? Pode falar, Davi. O estranho é que quando você começa a ler assim o Novo Testamento, fala sobre o nascimento de Jesus, só que daí no próximo já vai para a fuga para o Egito. Só que daí você pensa, como é que deve ser? Tem várias teorias. Uma teoria que pode ser é tipo a fuga para o Egito. A fuga me lembra o que eu estou estudando hoje lá na escola, que é a Sociedade Açucareira. E nesse troço da Sociedade Açucareira era tipo que o Egito, só que tipo os brancos comandavam. E era bem poucos brancos, só que daí tipo O tipo é uma linguagem infantil da atualidade. Tá? Só que daí eles faziam bem assim, ó. Ou eles faziam um trabalho mal feito,
ou eles tentavam fazer as fugas, ou mais um troço lá, que eu me esqueci. Só que daí, eu acho que quando eu for ler aqui, eu acho que eu vou entender mais alguma coisa sobre isso, porque tipo, ou é o contrário da sociedade açucareira que eu estou estudando, porque ó, a fuga para o Egito, para o ir o É sobre escravidão que você está lendo? A história? Olha só, ele está fazendo uma analogia do que ele está aprendendo na escola, né, sobre a escravidão, e que lendo aqui na palavra, no próximo capítulo, ele vai conseguir ter um entendimento melhor sobre isso. É isso que você está dizendo? Só que aí. tipo, ao contrário, porque ó, aqui está escrito a fuga para o Egito. Só que no que eu estou estudando está escrito a lá. A fuga do Egito, né? Como se fosse. E aqui é para, então te deu um nó no seu cérebro, né? É isso aí. A Mari escreveu um negócio aqui, ó. A mulher veio do homem, mas o homem veio da mulher. Ó, toma. É isso aí, mãe. O que mais, gente? Eu já falei tudo que eu tinha anotado aqui. O mais legal que eu achei foi me colocar na história no dia de hoje. E que tem tudo a ver com as crianças, né? Se elas não se colocar na história, elas não conseguem entender. E o legal aqui é que quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Só que, por que o nome de Jesus era, eu acho que era Emanuel, só que daí virou Jesus? Porque Jesus, ele é chamado de vários nomes na Bíblia, né? Jesus Cristo, Jesus, Emanuel. Não, só que por que tipo, de Emanuel ficou para Jesus? Não seria a mesma coisa eu sonhar com algum anjo, isso for verdade, daí eu me tornar outro nome? Do que você está falando? Deixa eu ver. Onde que você viu Emanuel aí? Do Antigo Testamento. Ah, tá aqui. Que o Emanuel é do do Antigo Testamento. No Antigo Testamento que chamava. Antes dele nascer. Antes dele nascer. É isso aí. Tia Bianca soprou aqui. A gente vai ficar no cri, cri. É isso aí. E ainda, além disso, tem a história das traduções, né? Porque antigamente o nome era um significado mesmo. Ah, Jesus passou aqui, então o nome era Jesus passou aqui, a tradução daqui do nome, né? Hoje que a gente usa de uma forma diferente, mas antes era muito mais o significado do que o nome. É isso que a gente nota aí, Davi. Gente, foi muito boa a live do Davi, do nosso rei Davi. O Davi, quando chegar na parte do Davi mesmo, ele já sabe várias histórias lá. Ele nem vai precisar ler, ele vai contar de cabeça. Quero saber a pedrada no gigante, a pedrada no gigante. Vamos terminar? Vamos lá. Como que termina, Shen? Não sei, faz aí. Vamos fazer vocês juntos? Eu faço um pouco, são um pouco diferente. Vamos lá. A gente vai fazer uma oração diferente. Vou começar, depois a Dani continua. Papai do céu, obrigado, Pai, por esse momento de transbordo familiar. Que o nosso filho quis não só ser um espectador, mas quis participar. Começou as lives escutando como era o propósito, a missão inicial. Depois começou a trazer a sua interpretação, os seus pontos de vista, e hoje chega a nos deixar aqui extasiado com a forma com que ele vem interpretando sua palavra, Pai. E isso a gente só consegue com intimidade, fazendo isso todos os dias, tendo comunhão. O coração delas, nosso também, para que a gente consiga passar a mensagem que tem que ser passada, não do nosso coração, né? Mas a mensagem que o Senhor deseja que a gente passe. Pedimos que a sua presença não nos falte, que a gente tenha um final de semana abençoado e que o Senhor fique conosco e abençoe a vida de cada um.
que esteja assistindo essa live, Senhor, que também possa tocar o coração dos filhos, dos pais que estão assistindo também, que essa live chegue a todas as crianças, Pai, para que elas também sintam esse desejo de seguir a sua palavra e de fazer algo diferente, para que essa geração seja mudada, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau. Vamos curtir, não sei vocês, mas a gente já vai pra praia. Falou!